falar sobre planta baixa. Então, como nós vimos em aula, nós temos um desenho, a planta baixa é o quê? É um corte na horizontal a 1,5 m. Ótimo. O processo de construção da planta baixa com a utilização de instrumento passa pela elaboração de eixos. Então, a primeira coisa que nós vamos criar são os eixos de construção. O eixo, ele atravessa, ele é uma linha contínua, que não tem comprimento, porque ele vai servir de orientação para a construção do nosso desenho. E marcar principalmente os pontos. Os pontos que serão os geradores das paredes, das janelas e das portas. Então, eu crio inicialmente 2 eixos. A partir desses eixos, eu vou marcar com a utilização do escalímetro, né, na escala escolhida, o quê? Os valores que eu encontro na planta. No caso, essa é a nossa planta de aula, né? E ela tem 7,35 de comprimento na horizontal e 6,50 na vertical, né? Nós sabemos que nós temos que marcar os eixos. Então, eu posiciono o escalímetro no eixo criado e vou seguir as medidas que estão pontuadas aqui nessa planta. Então, eu tenho aqui, ó, largura da parede, 0,25 metros. Depois, distância do cômodo, tamanho do cômodo, largura aqui, ó, 2,55. 25 da parede de novo, 4,05 e 25. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou marcar esses pontos e os seus respectivos eixos, ou seja, as linhas centrais. Então, ó, 25 e marco o centro. Depois, vai ficar mais fácil, movimento o escalímetro, 2,55. Depois, 25 e marco o centro de 25, porque é o meu eixo. Depois, 4,05, então, ó, 4 metros, 0,5 e, por final, 25, 10, 20, 25 e marco o meio de 25. Depois que eu marquei essas linhas na minha linha de eixo inicial, eu vou traçar todas. Deixa eu ligar a luz aqui, vamos ver se fica melhor. Não, não fica. Então, olha só. Ponto. E vou traçar com a força da lapiseira 03, bem leve, como se fosse um eixo. Sem reforçar a 03. Porque como nós conversamos, essa linha de reforço, ela vai ser a linha que vai representar o quê? A janela. Então, uma única força para que você tenha um traço homogêneo. Por final, então,
tracei todas as linhas, certo? Ó, todas as linhas, marquei e tracei. O mesmo processo que eu fiz aqui na horizontal, eu vou fazer agora na vertical. Então, olhando a nossa planta, eu tenho aqui, ó, 25, 405. Essa parede aqui é de 15 e eu tenho 25 novamente. Então, posiciono o escalímetro. Então, ó, e vou marcar, certo? 25, 10 e meio. Depois, 405. E aí eu tenho 15 somente. Marco o meio, indicando o eixo. Depois, 1,80 m. E 25,5. Então, da mesma forma que eu fiz embaixo, agora eu vou traçar, né? Deixa eu pôr a planta aqui. Eu vou traçar a malha das linhas horizontais. Estou traçando com a linha de eixo, porque depois vai acontecer o quê? Eu vou reforçar aonde realmente tem parede. E daí que vai surgir a minha planta baixa, conforme está no desenho, nesse desenho aqui, ó. Então, percebe que eu cruzo marcando exatamente o ponto, porque a hora que eu for reforçar, eu vou precisar desse início e desse final da linha para poder definir a minha planta. E é exatamente isso que vai acontecer. O que eu vou fazer agora? Faltaram as linhas de cá, ó. E essa linha aqui, né? Então eu vou fazer exatamente isso. Vou marcar aqui, ó, 3,75 e vou criar o eixo, que é a única linha que está faltando. Vamos lá? 3,5, 75. Marquei 3,75 e 25 da parede mais o centro, que é o eixo. E vou traçar da mesma forma. Bem leve, com uma única força, para que você tenha um traço homogêneo. Então, criei a malha que vai representar para mim
a casa. Não é isso? Então tá aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou reforçar aonde eu tenho parede com a caneta 05. Então perceba que a casa agora ela vai ficar um pouco mais nítida, né? Então eu tenho aqui, ó, exatamente nesse cruzamento é onde eu tenho que posicionar minha lapiseira e o traço vem até aqui embaixo, ó. Então eu tracei aqui. Se eu for traçar assim, ó, olha o que está acontecendo, ó. Se eu for fazer todos os traços verticais primeiro, o meu esquadro está passando em cima dessa linha. Isso pode gerar o quê? Sujeira. Então, eu sempre começo de uma forma que o esquadro vai passar o mínimo possível por cima da linha reforçada. Então, nós vamos começar, na verdade, do lado de cá, ó. Vou traçar todas as verticais, primeiramente, e depois as horizontais. Então, posiciono em cima da linha e reforço. Ó. Posiciono em cima da linha, por isso que é importante cruzar o ponto e reforço. Esse é o resultado que nós temos que ter. Então, veja bem, deixa eu ver se fica melhor aqui, e se eu conseguir abaixar a luminária, para que você veja, ó. Então, eu tracei, passando a linha de eixo, todos os eixos foram passados, e agora eu estou reforçando todos na vertical, e depois vou fazer isso todos na horizontal.